Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E se você não me conhece, meu nome é Felipe Calaço, eu sou professor de matemática. E nesse videozinho aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o método de como alcançar acima de 800 pontos na prova de matemática do Enem, estudando menos da metade da matéria. E eu sei que quando eu falo isso, pelo menos 90% das pessoas pensam assim, cara, será que isso é verdade? Será que isso não é bom demais para ser verdade? Será que isso serve para todo mundo? Será que eu consigo aplicar esse método? Felipe, como é que funciona isso? E eu vou tirar algumas dúvidas hoje, tá? Relacionado ao método, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o fato é o seguinte, se alguém me falasse isso alguns anos atrás, eu ia falar assim, cara, isso é mentira, isso é bom demais, isso é verdade, esse negócio aí é mentira, é lorota. Mas se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, centenas, literalmente, a gente tá batendo centenas de alunos que aplicaram esse método e conseguiram o resultado, eu também não acreditaria. Alunos que estavam no segundo ano do ensino médio de colégio público. Eu vou falar que praticamente só sabia as 4 operações básicas, que conseguiu aplicar esse método e teve resultado. Alunos que chegaram na pontuação, alunos que estavam no terceiro ano de, sei lá, do cursinho fazendo pré-vestibular e falavam, Felipe, eu não vou aprender matemática, eu sou de humanas, eu já fiz todos os cursinhos que você imaginar. E simplesmente aplicou o método e conseguiu essa pontuação de 800 mais no Enem. Então serve para todo mundo. Já vi todos os tipos de pessoas. Eu quero falar um pouquinho mais aqui sobre esse método. Então, basicamente, tá? Tem várias coisas que compõem esse métodozinho e eu vou falar algumas delas aqui. A primeira são os padrões do Enem. Eu sei que quando eu falo padrões do Enem parece algo muito superficial e parece algo muito meio que talvez banal, que muito simples entender os padrões do Enem, então eu consigo. Não é tão simples assim. O maior trabalho que eu já fiz na minha vida relacionado a montar um material foi um material que eu fiz uma vez e disponibilizei até um PDF sobre isso. O que tinha nesse material, Felipe? Simplesmente, tá vendo esses dois livrozinhos aqui? Esse é o livro do Manuel de Paiva, que é um livro usado como referência no ensino médio, pra galera que tá no terceiro ano do ensino médio aí, e também tá fazendo pré-vestibular. São 385 tópicos de matemática, tá? Então são 385 tópicos. Eu fui analisando tópico por tópico, olhando página por página, vendo. Esse tópico aqui, caiu alguma questão no Enem que cobrava esse tópico, eu fui fazendo isso. Imagina só, todas as questões de 2009 até 2021, eu comparar tópico por tópico para ver se caía na prova ou se não caía na prova. E o fato é o seguinte, desses 385 tópicos, sabe quantos se caem de fato na prova de matemática do Enem? 165, ou seja, menos da metade da matéria que você está estudando cai de fato na prova. Agora imagina dois alunos. Imagina um aluno que está estudando para 385 matérias e o outro aluno que está estudando para 165 matérias, não, né? Tópicos, e o outro está estudando para 165 tópicos. Se os dois estudam o mesmo tanto, obviamente que esse cara que está sendo mais específico, as chances são que ele vai muito melhor na prova. E aí eu poderia citar alguns exemplos aqui. Felipe, mas então fala algumas matérias que eu estou estudando aí que, cara, não cai, que eu tô perdendo tempo. E eu vou citar algumas, eu poderia citar os 220 tópicos aqui, mas não é o caso. Mas só para você refletir alguns desses tópicos que é interessante. Por exemplo, PG não cai no Enem. E você fala assim, Felipe, ué, mas eu li o edital. E no edital tá lá, progressão geométrica. Aí eu te faço uma pergunta. Me mostre uma questão no Enem que é necessário usar alguma fórmula de PG. Termo geral, soma dos termos. Não tem. Você não precisa entender nada de PG caso caia alguma questão de PG no Enem desde 2009 até 2021. Então não cai PG no Enem. E a gente vai estudar isso no terceiro ano do ensino médio, a gente vai estudar isso no pré-vestibular, vai aprender várias formas desnecessariamente. Felipe, dá mais alguns exemplos. Vamos lá, por exemplo, matriz. Matriz cai no Enem? Sim, só que tem um mundo de coisa em matriz. Então a gente tem, por exemplo, produto de matriz, a gente tem matriz inversa, matriz de identidade, cálculo determinante, tem várias coisas que não caem no Enem. O que a gente tem que entender de matriz para o Enem, Felipe? Simplesmente interpretação básica dos elementos da linha e da coluna de uma matriz. Então, basicamente, era isso. Felipe, geometria analítica é uma pergunta que eu recebo bastante. Felipe, geometria analítica cai muito no Enem? Geometria analítica cai no Enem, só que se for pegar aqui no material, no livrozinho, são mais ou menos 28, 30 tópicos de geometria analítica. Sabe quando você cai na prova? 3. Felipe, quais são esses 3 tópicos? Equação reduzida da circunferência, distância entre 2 pontos e a interpretação do sistema ortogonal. Então, imagina o cara tá estudando 30 tópicos, sendo que só cai 3 na prova. Então isso é muita doideira e assim tem várias matérias. Log cai no Enem? Sim, log cai no Enem. Tá, mas quando a gente vai estudar as propriedades de log, quantas propriedades a gente estuda? Mais de 10? A gente vê mudança de base, tem várias coisas. Quantas cai no Enem? 3. Ou seja, com 3 propriedades você resolve todas as questões do Enem de 2009
até 2020. Olha que doideira isso. Então, a parte dos padrões do Enem é uma partezinha do método. Qual outras coisas que tem nesse método, Felipe, que você ensina no seu curso de maneira mais aprofundada? Por exemplo, a parte contextualizada. Muitas vezes, quando a gente está assistindo uma aula, a gente aprende a matéria de maneira analítica. Felipe, dá um exemplo. Quando a gente está estudando função do segundo grau, eu gosto de dar bastante esse exemplo. A gente vê lá x do vértice, y do vértice, o vértice da parábola, Bhaskara, achar as raízes. Mas como é que isso cai na prova? Você aprende a fórmula de Bhaskara, você aprende o x do vértice, que é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí, simplesmente você fala assim, cara, agora eu tô entendendo tudo de função do segundo grau. Eu vou chegar no Enem e eu vou mitar. Mano. Aí vai cair a questãozinha assim. João e Maria tinham uma empresa, eles vendiam doces. Quantos doces Joãozinho e Maria têm que vender para ter o faturamento máximo? Aí você vai falar, como é que faz isso? E isso é o x do vértice. Ou seja, a forma como você vê muitas vezes é de maneira analítica e a gente não aprende de maneira contextualizada, que é como cai no Enem. É por isso que a gente também sai com essa sensação de, caraca, eu estudei, por que eu não tô conseguindo fazer a questão? Por causa desse fator também. Então tem que ser ensinado de maneira contextualizada. E assim tem várias outras coisas do método. Por exemplo, a parte do TRI, teoria de resposta ao item, que quer medir a coerência do aluno. Então a gente tem uma estratégia de prova no qual a gente utiliza o TRI ao nosso favor. A gente otimiza o nosso tempo, a gente otimiza a coerência na hora da prova. Então, tudo tem a parte do métodozinho que facilita o caminho do aluno. E eu tô te falando isso tudo por quê? Porque aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no site, a gente divulga parte desse métodozinho para vocês experimentarem, para vocês sentirem uma evolução. Então a gente divulga esses videozinhos dos tópicozinhos que caem, o que a gente tem que entender de cada um desses tópicozinhos, que é uma minúscula partezinha do método que tem no curso de maneira aprofundada. Mas de qualquer forma dá para você aí que está querendo aumentar a sua pontuação, assistir esses vídeos, pegar esses materiais e usufruir ao seu favor. Então, por exemplo, no site tem lista de exercícios, tem simulados, analisados e corrigidos. Tem um canal no Telegram também onde eu passo alguns insights por lá, tá? Avisos quando tem desafios, quando vai ter lives. Então, se você for em algum vídeo do YouTube, basta olhar na descrição que vai ter o canalzinho do Telegram lá para você entrar e fazer parte. Então, eu falei um pouquinho mais sobre esse método e eu tô mostrando que é possível todo mundo que segue esse método chegar nessa pontuação. Então, se você tá aqui, continue nos acompanhando, porque tem muito conteúdo que a gente coloca que vai ajudar você. Você nunca vai ter aquela sensação assim de, será que isso cai? Não! Tudo aqui é 100% voltado para o Enem. Então você pode contar comigo que a gente vai chegar nessa pontuação junto. Tamo junto!